Oi, eu sou a Natália Damiano, esse é o primeiro vídeo do canal, eu tô bem nervosa, mas eu espero que vocês gostem e eu queria me desculpar por alguns barulhos externos que podem acabar indo pro vídeo. Eu ainda não comprei o microfone, mas eu vou, uma hora eu vou, eu prometo, então desculpe por isso. Mas por enquanto, bem-vindos ao Bibliocanto comigo, a sua traça literária favorita. Eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando o que vocês queriam ver mais, né, nas minhas contas e no canal. Então, vocês decidiram que vocês queriam um vídeo em que eu mostrasse os livros que eu recomendo e explicasse o porquê eu recomendo cada um deles. Então, hoje o vídeo vai ser sobre isso. E eu espero muito que vocês gostem. Então, se vocês puderem já curtir, comentar, compartilhar, isso ajuda muito. E, bom, é isso. Bora pro vídeo. Eu acho que o primeiro pode ser um pouco óbvio, mas eu não sei por qual outro eu começaria, já que eu gosto muito desse livro. Todo mundo que me conhece, assim, até quem não me conhece, que só me viu algumas vezes ou algo assim, sabe o quanto eu gosto desse livro. Então, assim, eu sou um pouco obcecada demais por essa saga, então não tinha como não ser esse. Percy Jackson e Eles Olimpianos, mas principalmente Percy Jackson e o Mar de Monstros, porque esse é meu favorito da saga. E, bom, o que eu posso falar sobre Percy Jackson? Eu gosto muito do modo como o Rick escreve. Eu acho que eu falo isso pra todo mundo, que mesmo com todas as falhas em que ele esquece alguma coisa ou muda alguma coisa no meio do livro, como a aparência dos personagens ou alguma informação importante ou algo do tipo, eu realmente gosto muito da saga. Eu gosto do jeito como ele escreve, eu gosto do jeito como ele dá um jeito nas falhas às vezes. E eu acho que a saga, mesmo sendo infanto-juvenil, é uma saga temporal e é uma saga pra todas as idades. Então, assim, não tem muito como eu conseguir explicar. Eu queria começar me desculpando também, porque eu sou um pouco ruim em comunicação, então se ficar um pouco confuso o vídeo, me desculpem. Eu realmente tô tentando melhorar a minha comunicação começando o canal, então assim, é isso. Eu gosto muito dessa saga porque, eu não sei, eu acho que eu gosto de como o Rick lida com as dificuldades de cada personagem. E eu gosto também do fato de que você consegue se identificar com cada personagem. Por exemplo, você sempre vai ter um personagem com quem você vai poder se identificar. Tanto porque o Rick fez muitos personagens, ele criou muitos personagens, mas também porque cada um deles é diferente entre si e também acaba sendo igual. Então, pelo menos um ou dois ali você sempre vai se identificar com eles, você vai se sentir representado. Eu gosto bastante disso. Eu gosto do fato de que o Rick criou o Percy Jackson com o intuito de mostrar para os alunos dele que tinham déficit de atenção, TDAH ou dislexia, para que eles se sentissem acolhidos, para que eles se sentissem bem consigo mesmos e para que eles vissem que não é um problema tão grande assim ter esses tipos de problemas. Gente, eu não tô sabendo falar, desculpa, eu não tô querendo ofender ninguém, tá? Mas, assim, eu gosto como todo o intuito de Percy Jackson é acolher um certo grupo de pessoas e o fato de que boa parte dos leitores de Percy Jackson, que alguns deles, claro, não fazem parte do grupo de pessoas com TDAH ou dislexia, também se sentem acolhidos de certa forma, porque são personagens fáceis de se identificar, são personagens fáceis de entender, são personagens fáceis de se apegar. Então, é basicamente isso. Tem outra coisa também que é. Eu tenho quase certeza de que uma das tropes principais é Found Family. Eu amo essa trope, eu acho que é a minha preferida da vida. Tem várias outras, mas eu acho que essa é uma das minhas favoritas. Então, assim, eu acho que essa trope ajuda muito com você se sentir incluído dentro da história, você se sentir bem junto ali com os personagens, aproveitando a história e tudo mais. Então, assim, eu gosto desse modo como o Rick criou tudo, eu gosto do modo como ele escreveu tudo. Então, é basicamente isso. Agora, sobre o Mar de Monstros, é um pouco. É mais. O fato de eu estar indicando esse aqui. Mas é que eu sou um pouco obcecada com mitologia grega e tudo mais. E o fato de o Mar de Monstros ser quase uma releitura de Odisseia
Eu adoro isso, eu juro que eu amo isso. E, bom, eu acho que também é porque dentro de Percy Jackson eu seria Chalé 3. Então, Mar de Monstros é um dos livros que mais tem mar e água e muita coisa. Eu acho que esse livro grita Chalé 3. Então, assim, talvez seja por isso. Pode ser um pouco de preferitismo. Eu não sei. Gente, eu falei certo, eu não faço ideia. Enfim, eu adoro esse livro. Eu amo o Tyson. O Tyson aparece nesse livro. Eu amo o Tyson. Ele é um dos meus personagens favoritos da vida. Então, assim, eu realmente. Eu acho que é por isso que eu indico tanto. Eu acho que eu consegui dessa vez colocar em palavras o porquê que eu indico. Eu espero que não tenha ficado confuso. Se tiver, perdão, desde já. Mas por enquanto, próximo. De repente, nas profundezas do bosque, de Amos Oz. Eu li esse livro quando eu tava no quarto ano. Esse livro, ele trata de coisas super importantes, eu acho. Assim, quando eu tava no quarto ano, eu não entendia direito, mas depois de um tempo eu reli ele, acho que umas 4 vezes, e aí eu entendi, claro, com a cabeça mais formada, a cabeça um pouco mais madura. E, bom, eu gosto bastante desse livro por isso. Ele consegue tratar de assuntos importantes sobre natureza, animais, a importância deles no mundo, de uma forma leve e, de certa forma, descontraída, mas ao mesmo tempo direta. Se você pega e começa a ler, você já entende. E eu gosto do plot do livro também, que eu não vou estar falando aqui, vocês vão ter que ler. Eu não vou dar spoilers, talvez um pouquinho, mas eu não vou. Então, eu acho que eu vou ler a sinopse pra vocês agora, e aí eu explico um pouco. Numa pacata aldeia onde não existe bicho algum, seja ele quadrúpede, peixe, réptil, pássaro ou inseto, as crianças são proibidas de entrar no bosque vizinho, onde, segundo os adultos, reina Nehi. Eu acho que é Nehi, tá? É Nehi, eu não sei. O demônio das montanhas. Quem se embrenhou por lá não voltou, ou então voltou avariado. Na escola, a solitária professora Emanuela desenha e descreve os animais que chegou a conhecer em sua infância. Mas os alunos riem dela, pois seus pais lhe asseguram que tais seres não passam de lendas malucas e perigosas. 2 dos alunos, porém, não se satisfazem com as explicações dos adultos e resolvem se aventurar pelo bosque, para ver com os próprios olhos o que existe lá. Habituada a descobrir com originalidade e lucidez, tanto em seus livros como em sua militância pessoal, os grandes dilemas políticos e sociais de nossa época, Amos Oz mergulha aqui no registro da fantasia para tratar de temas como a discriminação, a convivência com o outro e a integração do homem com a natureza. De repente, nas profundezas do bosque, é uma fábula estranha e encantadora sobre a importância da independência de espírito como um antídoto à intolerância e ao obscurantismo. Uma fábula como ele mesmo declarou para todas as idades. Eu acho que isso resume bem o que eu estava querendo dizer, mas eu acho que esse livro ajudou bastante a formar o tipo de pessoa que eu sou hoje, porque eu acho que todo mundo que me conhece pelo menos um pouco sabe o quanto eu prezo pela natureza, bem-estar dos animais. Mas assim, eu acho que esse foi uma das coisas que ajudaram, que contribuíram assim pra eu me tornar quem eu sou. Então eu gosto bastante desse livro. Claro que quando eu tava no quarto ano, eu devia ter uns 10, 9 anos. Acho que é isso, por aí. Talvez 8, eu não lembro agora. Mas assim, esse livro ajudou bastante. Claro que eu não entendia na época, eu era uma criança, bem avoada. Mas assim, de certa forma, provavelmente deve ter ajudado um pouco, eu devo ter guardado alguma coisa disso no meu subconsciente. E aí, bom, eu já era uma criança bem parecida com o que eu sou hoje em dia, mas eu amadureci bastante, eu mudei um pouco. Então assim, provavelmente ajudou bastante. Eu acho que eu não indicaria pra crianças pelo fato de que eu acho que elas não entenderiam. Acho que crianças abaixo do quarto ou do quinto ano, eu não sei exatamente como é que estão as crianças hoje em dia. Então, assim, eu não sei se elas entenderiam o intuito do livro, a não ser que elas fossem ler apenas para ler alguma história. Aí talvez eu indicasse, porque é uma história muito boa e muito rica em detalhes. E muito. Eu acho que o autor conseguiu ambientar bastante o autor dentro da história. Então, assim, eu até indicaria, mas não se fosse para uma criança ler e entender o intuito do livro, entender a crítica que o livro faz
por trás da história. Mas eu acho que eu indico pra muitas pessoas como eu, que prezam bastante pelo meio ambiente, pelo bem dos animais e tudo mais. Eu acho que isso devia ser o mínimo, mas ainda tem ser humano aí que acha que não é, ou melhor, que acha que isso é bobagem. Então, assim, eu indico isso pra todo mundo. Eu acho que como o autor disse, é um livro pra todo mundo, pra todas as idades. É um livro muito bom. Eu acho que eu consegui deixar bem claro porque que eu indico ele. Mas é isso. Próximo. Esse eu li quando eu tava no 3º ano do Fundamental 1. Foi em 2017, se eu não me engano. Eu acredito que eu ganhei esse livro porque eu era muito parecida com a protagonista. Então acho que isso talvez tenha influenciado um pouco. E recentemente eu descobri que tem um filme, eu acho que é um filme, acho que tem uma série também, mas eu não sei. Mas basicamente, Judy Moody. Realmente, eu era bem parecida com ela. Eu só não tinha cabelo curto, mas eu era bem parecida com ela. Humor, tudo, personalidade. Enfim. Eu gosto bastante desse livro e eu super indico pra crianças e principalmente pra pais ou avós, tios, irmãos, qualquer um que queira que a sua criança, que o seu parente, criança ou alguém assim, inicie no hábito da leitura, porque eu acho que foi esse livro aqui. Não, eu não acho, eu tenho certeza que esse livro aqui foi o que me colocou dentro do mundo dos livros e que me apresentou o mundo dos leitores e que me fez uma leitora como eu sou hoje. Claro, ele começou tudo. Então, assim, foi esse aqui. Eu gosto muito desse livro, inclusive, tadinho. Ele tá todo machucado, tá todo... Coitado. Mas, assim, eu cuido bem. Ele tá vivo ainda. Eu gosto bastante dele, parece que ele é grande, mas eu juro que ele não é. Ele é bem curtinho, ele tem acho que 12 capítulos só. E são capítulos curtos, mas ó, as letras são bem grandonas e tem ilustrações. É um livro bem legal, eu acho que eu indico bastante pra crianças. Mas eu indico que se você for presentear uma criança a quem você queira que comece o hábito da leitura por esse livro, eu diria pra você ler antes. Porque se você perceber que a sua criança é bem parecida com a personagem, tem o humor, a personalidade parecida com a dela, eu acho que vai fazer tudo ainda melhor pra essa criança, entendeu? Eu acho que vai deixar a experiência mais não verdadeira, mas mais especial, sabe? Mais brilhante ou algo assim. Então, assim, eu acho que vocês deviam dar uma lida antes, se você for presentear alguma criança, e tentar comparar pra ver se a sua criança se parece um pouco com a Judy. Porque eu prometo que isso mudou bastante o jeito como eu via livros. Eu acho que isso mudou bastante o jeito como eu li esse. A cada página eu falava, meu Deus, eu faria super isso. Ou então, nossa, ela é muito parecida comigo. Eu me sentia super feliz por alguém ter pensado em mim quando viu esse livro. Então, assim, eu acho que isso pode mudar bastante o jeito como a sua criança vai ler. Mas se você for ler esse livro você mesmo e você já não for mais uma criança, infelizmente... Eu diria que é bom também, porque ele é um livro bem infantil, claro, é um livro infantil juvenil, mas ele é bem bobinho, ele é bem leve, é bem gostoso de ler, é rapidinho de ler também por conta do tamanho das letras e dos poucos capítulos. Mas eu acho que é um livro muito gostosinho de ler. Esse aqui é uma saga, eu descobri recentemente que é uma saga, e também tem a saga do irmãozinho dela, do irmãozinho da Judy, tá aqui atrás. Esse aqui é o primeiro da saga, então possivelmente, acho que no futuro eu provavelmente vou tentar encontrar o resto dos livros da saga, eu gosto bastante. Gostei bastante desse, eu provavelmente vou gostar dos outros. Então, assim, eu acho que esse livro devia receber um pouquinho mais de representatividade, mais de atenção mesmo, porque eu quase nunca ouvi ninguém falando, eu só conheço esse livro porque eu ganhei ele de aniversário. Então, assim, eu acho que é um livro super bom para as pessoas. Eu não sei porque eu tô segurando ele aqui. Eu acho que ele é um livro bom pra qualquer pessoa que queira ler uma coisa só pra relaxar, pra dar uma espairecida, uma pausinha na leitura mais séria ou maior. Ou então pra presentear uma criança que você queira que crie o hábito da leitura. Eu acho que livros assim são ótimos pra isso. Então acho que é por isso que eu indico ele. Eu espero que eu tenha conseguido colocar em palavras certinho o porquê. Mas enfim, bora pro próximo.
Anne de Green Gables. Eu gosto bastante desse livro, porque eu ganhei ele de Natal e foi ele quem me fez voltar a ter o hábito da leitura depois de vários anos sem ler um livro. Então, assim... Minha pelúcia tá me atrapalhando. Enfim, esse livro eu gosto bastante dele porque foi rápido pra mim de ler, eu devorei esse livro. Eu gosto bastante dele porque ele foi fácil pra mim de ler e foi fácil pra mim me identificar com a Anne, porque eu sempre fui essa criança sonhadora, essa criança que vivia mais dentro da cabeça do que no mundo real, essa criança que sempre criou mundos mágicos, sempre estava brincando de alguma coisa, sempre estava criando alguma coisa pra brincar. Quando eu brincava com os meus amiguinhos da escola, era sempre eu que ajudava a desenvolver as brincadeiras. Então, assim, eu acho que o fato de eu sempre ter sido essa criança, bem parecida com a Anne, deixou tudo mais fácil e eu acho que o livro ajudou bastante. Eu gosto bastante do livro por conta disso. Eu não sei se foi esse o motivo pelo qual me presentearam com ele, mas se foi, eu fico muito feliz porque eu acho que uma das coisas que eu mais gosto é de quando, principalmente com livros, quando as pessoas veem um personagem ou veem um livro e lembram de mim, ou então ligam ele a mim e aí falam, olha, esse personagem parece super você, eu lembrei de você quando eu vi ela. Então eu fico bem feliz, eu espero que tenha sido isso. Se não foi, não tem problema, eu gostei do livro, eu me sinto, meu Deus, eu me sinto bem lendo e sabendo que eu me pareço com ela, pelo menos na minha cabeça, eu lembro bastante ela. Mas eu me sinto muito feliz, percebendo que a pessoa me deu um livro. Pode ter sido que ela não tenha pensado em mim quando ela comprou o livro, ela só viu o livro, achou a minha cara e aí, bum, deu certo. Mas eu me sinto feliz de ter sido esse aqui que me fez voltar com o hábito de leitura, porque eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele é um dos meus favoritos e, bom, eu acho que eu não sei. Eu acho que eu indico ele pra todo mundo que, assim como eu era uma criança sonhadora, é uma pessoa sonhadora ainda, que ainda vive na sua cabeça, que ainda tá mais, passa muito tempo no mundo da lua e que vive bastante em mundos que você mesmo cria ou que, bom, você tem muita criatividade, entendeu? Eu acho que eu indico ele pra esse tipo de pessoa. E acho que eu indico também pra, de novo, parentes que queiram que a criança, a criança um pouco mais evoluída. Não vai dar isso aqui pra uma criança do quarto ano, que eu acho que ela não vai conseguir terminar, nem querer ler, porque a Anne usa bastante palavra difícil, que às vezes nem eu entendo. Mas assim, eu indico, por exemplo, para um adolescente que você queira que comece o hábito da leitura, ou para uma criança que você saiba que parece bastante a Anne, eu diria pra você comprar esse livro pra ele, então eu indico bastante. Também indico pra pessoas tagarelas, como a Anne e como eu. Eu sei que eu tô falando que a minha comunicação não é muito boa, mas é que eu sou tagarela, não significa que eu sei falar. Eu falo muito comigo mesmo, na minha cabeça, eu falo coisas sem sentido, então assim... Eu indico bastante pra pessoas tagarelas também. Esse livro também me ajudou a perceber que não tinha nada de errado comigo por ser sonhadora, por viver dentro da minha cabeça e por, claro, ser tagarela, falar muita coisa que não faz sentido, que ninguém entende. Porque a Anne nunca parou de ser quem ela é por conta das outras pessoas e, bom, pelas outras pessoas não entenderem. Meu Deus, a minha raposa caiu. Ela nunca deixou de ser quem ela nunca deixou de espalhar a alegria dela por todos os cantos e as pessoas acabavam sendo atraídas por ela por conta disso. Então, assim, eu acho que esse livro ajudou bastante a eu não ter vergonha de quem eu sou e não querer mudar quem eu sou pra ser aceita. Então, assim, eu indico bastante. É um livro bom, é leve, é gostosinho de ler, por mais que tenha as palavras difíceis. O jeito como eles falam também é bem diferente por conta da época em que foi escrito e da época em que se passa. Mas eu gosto bastante, é um livro muito bom. Eu indico bastante, eu espero que eu tenha conseguido explicar o porquê que eu indico ele. Mas... próximo. Esse pode ser óbvio, eu acho que muita gente indica ele, mas eu queria
ter o meu espacinho também pra indicar ele, que é O Pequeno Príncipe. Não me matem, eu sei que o livro tá todo acabadinho aqui, mas é que ele é velho, ele... Eu não sei o que aconteceu com essa versão, eu sei que todas as folhas dele estão caindo, mas assim, não me matem, não foi culpa minha, eu prometo que eu cuidei muito bem dele, o máximo que eu pude, só que ele realmente não aguenta muito tempo. Quer dizer, ele não aguenta muito, gente, eu ia ler e as folhas saíam, então assim... Foi mal, mas enfim, voltando ao livro, eu gosto bastante dele porque eu acho que ele é um livro atemporal pra todas as idades. Eu acho que eu lia ele quando eu era pequena e eu sempre gostei. Tem série, tem filme. Eu não sei se vocês vão reconhecer essa raposa que é do filme, do desenho. Eu que fiz ela. Então, assim, já deu pra perceber que eu gosto bastante de O Pequeno Príncipe. Mas, assim, eu acho que tem bastante crítica aqui no meio. Eu acho que é um livro que te faz refletir enquanto você lê ele. Eu acho que... Eu tô falando muito, eu acho. Enfim, eu tenho certeza que é um livro que te faz refletir, que te faz pensar, que entra dentro da sua cabeça de uma forma leve e nada agressiva, sabe? Não é uma coisa que, bum! É uma coisa que vai indo e você vai começando a pensar, e aí você vai começando a entender o intuito do livro. Então eu gosto bastante dele, eu acho que é uma ótima opção pra pessoa, pra todo mundo. Eu acho que toda a população mundial devia ter isso aqui, eu acho que devia ser obrigatório você ler esse livro pelo menos uma vez na sua vida. Então, assim, pra crianças, pra adultos, pra idosos, pra adolescentes, pra qualquer pessoa, eu acho que isso aqui é perfeito, não tem muito o que falar. Você só vai saber quando você lê. Então, eu acho que quem leu sabe como é que é. Mas é isso. Próximo. Então, esse aqui eu realmente nunca ouvi ninguém falando. Pode ser porque eu sou meio leiga. Pode ser porque eu sou muito desligada, ou pode ser só porque ele não tem o reconhecimento que merece, mas eu gostaria de começar dizendo que ele é muito bom, ele é perfeito para pessoas que são, assim como eu, crias de Once Upon a Time, Ever After High, Descendants e todos esse tipo de filmes, séries, desenhos que tenham como intuito ser uma releitura dos contos de fadas, sabe? De uma forma como, tipo, mostram os descendentes dos contos de fadas, mostram os contos de fadas de outras formas, e mostram que todos eles se conhecem ou algo assim. Eu gosto bastante desse tipo de coisa. Eu sou uma cria de Once Upon a Time, e Ever After High, e Descendentes, então, assim, gosto bastante. Dragões de Éter. Rafael Dracon é o autor, esse aqui é o volume 1 Caçadores de Bruxa, eu tenho o box inteiro com os 4 volumes, mas a gente vai falar só do primeiro, porque eu ainda não terminei de ler os outros livros, então assim... Eu gosto bastante, eu descobri esse livro porque a minha irmã tinha comprado ele, e aí ela não quis mais ler, então eu peguei pra mim. E cara, que livro bom, eu acho que... Pode ser um pouquinho de preferitismo, porque eu sempre gostei dessa coisa de juntar todos os contos de fadas. Não só as princesas da Disney, tá? São os contos de fadas, tipo Irmãos Grimm, os que começaram tudo. Aí tem as princesas da Disney, claro. Tem o Mágico de Oz, Alice no País das Maravilhas, eu acho que aqui não tem, mas eu acho que tem o Mágico de Oz. Tem as lendas do Rei Arthur, eu amo as lendas do Rei Arthur. Então, assim, eu gosto desses livros, desse tipo de mundo que junta tudo isso e dá uma coisa incrível. Esse aqui gira mais em torno do João e Maria, a Chapeuzinho Vermelho e o Capitão Gancho. Então, assim, eu acho que esse livro precisa de mais reconhecimento, por isso que eu indico ele pra muita gente. Ele é de um autor brasileiro, então eu acho que autores brasileiros precisam de muito mais reconhecimento. É um livro muito bom. Eu sei que o autor é bem conhecido aqui e lá fora, eu que nunca tinha ouvido falar, nem sobre o livro e nem sobre o autor, mas eu acho que esse livro merece mais reconhecimento, o autor também. Eu sei que ele teve alguma participação em Cidade Invisível também, o autor, ele ajudou a produzir, ou ele era o produtor, ou ele era o diretor, alguma coisa assim, eu não sei agora, mas quem conhece Cidade Invisível sabe que série maravilhosa é aquela. Infelizmente foi cancelada, mas enfim. Eu acho que esse livro precisa de mais reconhecimento. Ele é muito bom. Ele tem plots incríveis. Eu gosto como o autor escreveu ele, eu gosto como o autor conseguiu me fazer ficar obcecada em terminar esse livro, porque
o modo como ele arrumou cada capítulo, o fim de cada capítulo me fazia querer ler o próximo, e aí o próximo não era... Eu não tô sabendo explicar, mas enfim... Eu não conseguia parar de ler por conta do modo como o autor escrevia e como ele criou o livro. O livro é de... Esse livro e os outros são divididos em atos. Esse aqui tem 3 atos, não é em capítulos, é em atos mesmo. O que eu acho muito legal. E uma das coisas que eu quero que vocês leiam, principalmente vocês, pessoas sonhadoras, assim como eu quero que vocês leiam porque eu quero que vocês cheguem nesta parte aqui. Essa parte. Eu quero que vocês cheguem nessa, no fim do livro. Eu quero que vocês leiam essa parte. Então, leiam o livro todo, depois quando chegarem nessa, eu juro que vai valer a pena. Mudou completamente a minha experiência com o livro, essa última parte. Eu adoro o autor por ter feito isso. Acho que deixou tudo mais especial. Então, assim, leiam, é incrível. Eu indico pra todo mundo. Esse livro precisa de mais reconhecimento, precisa de um fandom maior. E de fanarts, eu preciso de fanarts pra minha... Gente, eu preciso de fanarts. Não tem muitas fanarts sobre esse livro, eu preciso de fanarts. Enfim, leiam, é muito bom. Eu espero que não tenha ficado muito aleatório essa indicação, mas é isso, vamos pro próximo. Voltamos pros básicos. Que coisa boa. Coraline, eu acho que esse aqui tá na lista mais por conta da minha nostalgia de quando eu era criança, porque eu assistia o filme direto, eu sempre gostei desse filme. A gente não vai falar do autor, tá? A gente vai falar do livro. A gente ignora o autor, tá bom? Eu sou completamente a favor de separar a obra do autor, então assim, a gente não vai falar dele, a gente não vai estar falando dele, a gente vai estar falando do livro, e é isso. Eu gosto bastante dele, eu acho que eu indico ele pra pessoas também sonhadoras, novamente. Bom, vocês vão ver que a maioria dos meus livros, dos livros que eu gosto, tem bastante protagonistas ou personagens bem sonhadores e que estão sempre no mundinho deles. Eu acho que é por isso que eu leio... Eu acho que é por isso que eu gosto tanto da maioria desses livros, mas enfim. Pessoas sonhadoras, leiam este livro, tá? Porque... Nem que seja só pra assistir o filme, mas leiam um livro também, é muito bom, porque tem muita coisa diferente. Por exemplo, no filme, eu acho que no filme não dá pra ver muito por conta do Ibe, por conta da criação do Ibe, porque eu acho que achariam difícil fazer um filme em que a protagonista vive muito dentro da cabeça dela. Então, tiveram que criar o Ibe. Mas no livro, como você tá dentro da cabeça da personagem... É mais fácil pra você entender o que eu tô falando. A Coraline é uma sonhadora, ela é uma sonhadora nata. Ela tá sempre dentro da cabeça dela, ela tá sempre inventando alguma coisa, ela tá sempre indo atrás de algo. Ela é uma criança curiosa, muito curiosa, eu sempre fui muito curiosa, então acho que é por isso que eu gostei desse livro. Mas assim, é o fato de como ela lida com tudo. Ela é uma criança sonhadora, e eu acho que é por isso que eu indico ele. Porque... Tá, tem uma vibe um pouquinho de terror, o livro, tudo bem, eu entendo isso, mas assim, eu acho que ele entra ali junto com a Anne e a Judy. Eu acho que se essas 3 se encontrassem, elas se dariam até que bem. Eu acho que, na verdade, o temperamento da Coraline e da Judy são bem parecidos, na verdade, mas enfim. É que a Judy é mais criança, né? A Coraline, ela é um pouco mais... Acho que ela tá entrando na adolescência no livro. Mas enfim, eu gosto bastante disso. Eu gosto bastante de livros que tem personagens sonhadoras, curiosas, que são fortes, porque Coraline é uma personagem super forte. Então, eu acho que é por isso que eu indico. Eu acho que nesse aqui eu me embolei um pouco, na verdade, pra explicar o porquê que eu indico, mas é que o livro é bom. Então, assim, eu acho que eu indico ele mais pela minha nostalgia por conta do filme. Mas eu acho que todo mundo devia ler, porque ele é rapidinho de ler, ele é bem leve, entre aspas, e é um livro que dá pra você fazer bastante teoria. Então, assim, eu realmente gosto de fazer teorias, então, assim, é um livro que te deixa aberto pra fazer quantas teorias você quiser sobre vários assuntos, então eu gosto bastante disso. É um livro leve, é um livro rapidinho. Eu acho que é um livro que você pode ler, assim, em 2, 3 dias, talvez menos, depende do seu hábito de leitura. Eu acho que é mais por conta da minha nostalgia mesmo que eu indico, mas, bom, é isso.
Agora, a gente vai começar com os e-books. Uma dica que eu dou: sempre procurem ler o livro em e-book antes para que vocês não gastem dinheiro à toa. Eu não tenho nenhum problema em não gostar do livro e passar ele pra frente depois. É que eu realmente não gosto de ter livros que eu não gostei, que eu não terminei de ler, ou que eu abandonei, ou que eu detestei na minha estante. E eu não sei, eu não sou nada contra passar livros adiante, eu tenho muito livro usado. Mas eu acho que é o fato de que eu sou um pouquinho irresponsável com o meu dinheiro, então eu tô tentando parar com isso, então é por isso que eu leio antes em e-book. Se eu gostar do livro, eu vou lá e compro ele, entendeu? Então, assim, é isso. Eu gosto mais de ler livros físicos, mas eu acho que eu prefiro ler em e-book. Às vezes, eu leio até metade do livro em e-book e depois eu continuo nele no físico depois que eu compro. Mas é basicamente isso. Agora a gente começa os livros em e-book. E a gente vai começar por O Canto Mais Escuro da Floresta. Eu amo esse livro. Esse foi o primeiro que eu li de Povo do Ar e o único até agora, porque eu ainda não li o resto do Povo do Ar. Ele é da Holly Black, claro. E ele é um extra, se eu não me engano, que vem no box. Quando você compra o box do Povo do Ar, ele vem dentro. Quem me apresentou foi a minha irmã. Ela disse que eu era muito parecida. Ela disse, na verdade, não que eu era muito parecida, mas que eu lembrava a personagem principal, a Hazel Evans. Não só pela aparência. Ela disse que era mais pela aparência, mas lendo o livro eu me identifiquei bastante com ela. Não me julguem, no começo do livro é um pouco estranho, mas conforme vocês forem lendo, vocês vão entender um pouco que ela não é tão ruim assim. E eu acabei de derrubar minha caneta, mas é isso. Eu gosto bastante desse livro porque a Hazel é uma humana que é uma guerreira e ela não tem medo do povo feérico como ela deveria, como muitas outras pessoas têm. Ela luta pra proteger quem ela ama, ela é uma guerreira nata. Ela, desde criança, sempre foi assim e sempre vai ser assim, né? Então, assim, eu gosto de como o livro trouxe isso. Eu gosto da ambientação do livro, de onde o livro se passa. Eu gosto da história. Eu sempre gostei de fantasia, eu sempre gostei de criaturas mágicas. Então, o negócio dos féricos, do povo do ar e humanos ali juntos, essas coisas. Então, assim, eu gosto bastante desse livro. Eu acho que eu gosto bastante dele por ser de fantasia mesmo e por mostrar cada personagem de um jeito bem profundo dela. Eu gosto do jeito como a Holly Black escreve. E, bom, eu acho que por isso, eu acho que eu não vou conseguir me aprofundar muito em O Canto Mais Escuro da Floresta. Eu acho que eu gosto mais dele por conta de que eu escuto bastante sobre O Povo do Ar e O Príncipe Cruel e todos os outros livros que giram em torno mais da Judy e do Cardan, mas eu escuto muito pouco sobre O Canto Mais Escuro da Floresta. Como ele foi o primeiro que eu li da saga, eu acho que é por isso, eu gosto bastante dele. Eu nunca escuto eu escuto pouca gente falando, na verdade eu escuto mais gente odiando esse livro, mas eu gosto. Então, assim, deem uma chance, leem e, bom, eu acho que a gente pode passar pro próximo agora. Se tiver ficado confuso, desculpa. Eu juro que eu tô tentando melhorar. Mas o próximo... Cara, eu adoro esse livro, eu juro pra vocês, eu amo esse livro. E ele tem até uma série. Você não vai cair daqui também. Ele tem até uma série na Netflix, que infelizmente a segunda temporada foi cancelada, então só tem a primeira. Mas eu diria pra vocês verem a série e depois lerem os livros, porque é muito bom, eu gosto bastante. E é Lockwood Co., ou Lockwood & Co., eu não sei exatamente como pronunciar, mas é basicamente Lockwood e Companhia, eu acho. Enfim. É sobre adolescentes que caçam fantasmas. E eles ganham pra isso, porque nesse universo que o Jonathan Strode, o autor, criou, os fantasmas são um problema real e são um problema perigoso. Então eles precisam de agentes pra controlar isso e pra dar um jeito nisso pra deixar as pessoas seguras. E esses agentes só podem ser adolescentes por conta de uns dons lá que as crianças desenvolveram e você perde isso quando você chega na idade adulta. Então, assim, cara, eu amo esse livro porque ele tem muito aquela vibe de caça-fantasmas. E eu gosto porque eu acho que
Eu não sei. Eu acho que é o jeito como o autor escreve, de um jeito fácil de você entender. Você consegue entender como aquele mundo funciona, como o universo daquele mundo funciona. E, bom, não fica. Isso não é só no primeiro livro, eu já tô no segundo livro. E, bom, em todos os livros dele, eu acho que ele deixa claro, ele explica certinho no começo de cada livro sobre o universo. Então você não tem que voltar 3 livros atrás pra entender uma coisa que você esqueceu. É só voltar alguns capítulos, entendeu? Eu gosto bastante disso, eu gosto de quando eles deixam fácil pro leitor entender. E eu sei o quanto é difícil você conseguir colocar o que você entende na sua cabeça num papel para outras pessoas entenderem de uma forma que você entende. No caso, de uma outra forma, para que outras pessoas consigam entender o que você já sabe. Eu acho que eu consegui explicar. Bom, eu gosto do livro por conta da ambientação, do modo como os personagens foram criados, do mistério que envolve todos eles. Eu ainda não terminei os livros, como eu disse, então assim, eu ainda não descobri muita coisa. Mas eu gosto de todo esse mistério em volta de todas das histórias dos personagens, eu gosto de como os personagens são criados, eu gosto da trope Found Family que tem nesse livro. Eu gosto de como os personagens vão se tornando amigos durante o primeiro livro, principalmente, e os outros também. Eu gosto disso, eu gosto de ver todo o desenvolvimento dos personagens durante uma saga, e principalmente o desenvolvimento da amizade deles, eu gosto bastante disso. Então acho que é por isso que eu gosto tanto desse livro, mas eu indico para pessoas que gostam de mistério, que gostam de histórias com fantasmas, que gostam de adolescentes enfrentando um mal maior, que gostam da Found Family, que gostam de Caça-Fantasmas, o filme, porque é bem parecido, eu gosto bastante. Também abriu várias janelas para conseguir imaginar um pouco mais do quesito fantasmas em livros, entendeu? Então, assim, eu gosto bastante disso. Eu acho que eu vou parar por aqui sobre o Lockwood Co., mas assistam a série, leiam os livros e deem mais visibilidade, porque eu só fui conhecer os livros depois que eu descobri que a série tinha sido cancelada, eu fui pesquisar coisa e descobri que tinha livros. Então, assim, a série também foi um achado que a Netflix me indicou, eu assisti, eu gostei pra caramba. Então, assim, assistam, é muito bom. E, bom, acho que é isso. Bora pro próximo. Não na casa. Esse eu acho que eu posso ter feito a coisa errada de ter lido sem ter a idade certa pra ler. Eu não sei exatamente qual que é a idade. Eu não tô lembrando a palavra agora, mas a idade certa pra ler, sabe? A idade apropriada, eu não tô sabendo, eu não sei qual é, se tem uma, claro, deve ter, mas eu não sei se eu tava dentro da idade apropriada pra estar lendo esse livro quando eu li. Então, assim, não façam isso, pesquisem antes, eu vou dar uma pesquisada também, aí qualquer coisa eu coloco aqui no vídeo depois, aqui na tela. Mas assim, eu acho que eu não tava na idade certa, eu li quando eu devia ter uns 15, 16 anos. 16, eu tinha 16 quando eu tava lendo. Eu tenho 17 agora, eu não sei ainda se eu já faço parte da idade apropriada, mas eu acho que não. Mas assim, eu indico pra pessoas que tenham a idade apropriada pra ler este livro. Fiquem atentos aos gatilhos, tem gatilhos pra caramba nesse livro. É um livro sobre fantasmas, eu gosto bastante disso. Eu gosto da vibe do livro, se passa na faculdade de Yale. Então tem toda aquela vibe bem Dark Academy, aquela estética bem sombrio, aquele mistério envolvendo tudo que acontece ali. Eu gosto muito de como a personagem principal é super forte. Ela é muito forte, ela é uma personagem com uma personalidade muito... uma personalidade bem forte mesmo. É uma personalidade não única, mas assim... Eu acho que ela é aquela personagem que a gente fala... o moreno, alto, de cabelo escuro e sarcástico, só que é uma personagem feminina. Eu acho que ela é bem isso, só que ela é muito mais do que isso, entendeu? Ela é uma personagem bem profunda. E, bom, a autora é a mesma autora de Sombra e Ossos e Six of Crows, se eu não me engano. É esse o nome. Mas
Eu adoro essa autora, eu gosto bastante dela e eu gosto muito dessa saga. Então, assim, eu gosto muito da personagem principal, inclusive, dos personagens principais. E eu gosto de como ela deixou tudo bem sombrio. Tem algumas falhas, eu não diria falhas, mas eu acho que isso devia ser algo, pode ser entendido como algo proposital. Mas, por exemplo, ela não explicou direito o modo como o mundo ali funciona. É na sociedade atual que se passa, no mundo atual, nos dias atuais, mas tem toda aquela coisa da magia. Ninguém explica como a magia surgiu, por que a magia tá ali, como funciona tudo. Mas, assim, eu acho que a gente pode colocar isso como proposital por conta de todo o teor de mistério do livro. Por exemplo, os personagens não têm que saber por que a magia existe, eles só têm que saber como se defender dos fantasmas e da magia e de tudo mais. Então, assim, é isso. Eu acho que é isso. Mas eu gosto bastante do livro. Tem dois, é uma duologia, eu tô no segundo. Acho que eu tô no meio do segundo. E eu tô gostando bastante até agora, então eu indico pra pessoas com a idade apropriada para ler isso. Não sejam responsáveis como eu fui. E fiquem atentos aos gatilhos, hein? Porque é um negócio meio pesado. E é isso. Eu vou colocar, se eu encontrar algo sobre a idade apropriada pra ler o livro, eu coloco aqui. Mas é isso. Próximo. Os Garotos Corvos, a saga Os Garotos Corvos. Eu tô no segundo livro da saga. E, cara, que livro bom. É outro livro com a trope de Found Family. É outro livro com magia e fantasmas. E, bom, eu acho que esse livro foi bem diferente de todos os outros de mistério com magia e que se passa nos tempos atuais que eu já li, porque eu não esperava por isso. Eu confesso que eu fui responsável e eu pesquisei fanarts e edits no TikTok antes de terminar de ler o primeiro livro e meio que isso deu uma na minha experiência. Mas eu ainda gostei bastante. Eu acho que mesmo eu já tendo descoberto um dos maiores plots do primeiro livro antes de ter lido ele, mesmo assim eu acho que me deixou... Ele conseguiu me surpreender bastante, então eu gostei disso. Mesmo que eu tenha estragado a minha própria experiência, foi uma coisa boa de ter lido e por isso eu continuo. Eu acho que entrou pro meu top 10 livros favoritos da vida. E, bom, eu gosto bastante dele. Ele é um livro muito legal, é muito fácil de ler também. Eu gosto de como cada personagem tem um passado profundo e nenhum deles são rasos, entendeu? Nenhum dos personagens são rasos. Nenhum deles é... Não, eu não vou falar isso porque eu acho que alguns são, mas, bom... Eu gosto de como cada um deles tem um mistério que ronda cada um, e aí você vai descobrindo a partir... Enquanto você lê, não tá tudo entregado de bandeja, você vai descobrindo as coisas. E eu prometo, se vocês não forem irresponsáveis como eu, de pegar spoiler por conta própria, vocês vão se surpreender com o plot. Eu juro pra vocês. Inclusive, o meu personagem favorito, eu gosto de todos eles. Eu gosto dos 5. Eu gosto dos 5 principais. Mas eu acho que o meu favorito, o que eu mais me apeguei mesmo, foi o Noah. E a Bluey, a personagem principal, claro. Tá, não tem como escolher, eu gosto dos... Na verdade, eu acho que a Bluey, o Noah e o Ronan são os meus principais favoritos. E eles já eram antes mesmo de eu pegar spoilers. Então, assim, gosto bastante deles. Sempre quando eu tava começando a leitura, antes de eu pegar spoilers, eu já tinha me apegado bastante a eles, eu já tinha ficado bem... Ai, minhas crianças, entendeu? Então, assim, eu gosto bastante. Eu indiquei esse livro pro meu amigo esses dias, então leiam, o livro é bom. E eu gosto bastante da vibe do livro. Se você é uma pessoa que escuta bastante Lord Huron, eu acho que você vai gostar do livro, porque tem muito essa vibe. Se você colocar uma música do Lord Huron pra tocar, enquanto você lê o livro, nossa, vai ser incrível. É ótimo, eu juro. Então, assim, você não vai se arrepender. Leiam, é muito bom. Eu acho que eu vou parar por aqui. Então, a gente chegou ao fim. Mas eu queria dizer que eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que a gente consiga levar esse canal pra frente. Eu espero que o Bibliocanto tenha conseguido... Eu espero que eu tenha conseguido, na verdade, trazer essa vibe que eu queria passar pra vocês do Bibliocanto, que é basicamente nosso cantinho
pra gente falar sobre nossos livros favoritos, pra gente falar sobre livros. É tipo, pensem no Bibliocanto como um clube do livro, numa sexta-feira que tá chovendo um pouquinho e a gente tá tomando chocolate quente, com roupas confortáveis, falando sobre os nossos livros, com os nossos amigos, em um sofá com várias almofadas confortáveis e a gente tá com aqueles cobertorzinhos super quentinhos. E, bom, é pra ser um espaço confortável pra gente, pra vocês, pra gente conversar. Eu espero que isso tenha, que eu tenha conseguido transparecer isso. Desculpa se o vídeo ficou confuso, eu realmente tô tentando melhorar a minha comunicação. Mas, bom, eu espero que a gente consiga criar um espaço legal aqui pra gente falar sobre livros. E, bom, vocês podem me chamar de Nath, ou de Traça Literária, ou de Traça, qualquer coisa. Eu tô pensando se eu posso começar, se eu talvez dê um apelido pra vocês também, caso, por exemplo, Tracinhas ou algo assim. Eu não sei ainda. Eu acho que eu vou fazer, possivelmente eu faço uma enquete sobre isso no meu Instagram. Então, assim, me sigam no Instagram. Eu vou deixar todas as minhas redes sociais literárias linkadas aqui embaixo. Então, assim, me sigam no Instagram, porque eu sempre posto enquetes ou caixinhas de pergunta pra saber o que vocês querem ver no canal ou nas minhas contas. Então, assim, eu sempre pergunto qual o próximo vídeo vocês vão querer, eu sempre pergunto que tipo de conteúdo vocês querem. Foi assim que a gente fez esse primeiro vídeo, então, assim, me sigam por lá. As coisas saem lá primeiro, eu sempre posto lá primeiro. Tem o TikTok também, que eu posto coisas que às vezes não dá pra postar no Instagram. Tem o meu Scooby, eu vou deixar linkado aqui embaixo. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham se sentido bem vendo esse vídeo. Muito obrigada a todo mundo que me apoiou a fazer, e muito obrigada a todo mundo que votou pra esse vídeo. Inclusive, muito obrigada à minha irmã que me deu a ideia desse tipo de conteúdo. Então, é isso. Eu acho que a gente chegou ao fim. Curtam, comentem, compartilhem, sigam, por favor, isso ajuda bastante. Bom, é isso. Tchau, tchau. Beijinhos, fiquem bem. E a gente se vê no próximo.